Fala galera, beleza? Me chamo Devanildo Ribeiro, sou especialista em gestão de açougue e hoje eu quero falar de um tema bem interessante para a gente que trabalha com carne, rendimento. Mas o que é rendimento? É solução ou é um vilão? Porque a gente sabe que rendimento era para ser solução, mas que muitos aí está se tornando um grande vilão. Por quê? Porque rendimento é a principal ferramenta que ele vai determinar o custo do teu produto, qual é a margem que você pode trabalhar, e você só consegue auditar, saber se o seu rendimento está certo, só mesmo através mesmo de um bom inventário, que faz parte do contexto. O inventário ele tem que ser semanal, quinzenal e mensal. Porque quando se fala de carne, a gente tem que entender o seguinte, só para fazer uma comparação aqui, para eu fazer um bolo, eu vou pegar a minha matéria-prima e vou acrescentar. Então eu sei qual é o custo de toda a minha matéria-prima. Já diferentemente, por exemplo, da carne bovina, eu vou pegar uma carcaça e aí eu vou ter que desmembrar, ou seja, ela chega lá, por exemplo, um traseiro chega de R$18, e aí eu vou ter que desmembrar para saber quanto custa o filé mignon e quanto custa a capa de contrafilé que estão anexados no mesmo produto e que tem preços e pesos diferentes. E aí onde que eu vou trabalhar? É só através do grande rendimento, fazendo a composição de custo. Então eu preciso fazer esse rendimento, eu preciso fazer um inventário para entender se ele está correto, porque só através do inventário que você consegue. E o rendimento ele divide em dois domínios, que é composição e desmembramento. No desmembramento, a carne chega, você dá entrada na nota e o sistema faz o desdobramento, né? Faz o desmembramento. Na composição, cada produto vendido, o sistema ele dá baixa. Então, são dois tipos de rendimentos totalmente diferentes. Um é muito usado principalmente em carne bovina, o outro é principalmente usado em carne suína. Quando eu tenho que fazer rendimento? Primeira coisa, nas 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Porque são as estações mudam, a nutrição também ela acaba que mudando. Se o gado é de confinamento ou não, se você compra de determinado frigorífico ou não. E aí a minha pergunta é, compensa comprar vaca casada, boi casado ou comprar separado? Isso aí vai depender da forma de como você trabalha, mas lembrando que toda vez que você trabalha com casado, o que acontece é que muitas vezes o seu custo inverte. O seu preço de traseiro ele fica muito mais em conta, o preço de dianteiro ele fica muito superior. Com isso ele te traz uma falsa sensação, porque muitas vezes na tua loja o que você vende muito não é a carne do dianteiro, e sim carne do traseiro. E aí você acaba que tem margens muito fracas, tá? Até porque o custo operacional de um açougue ele varia entre 18% a 22%. Isso dependendo do local, da venda, então tem essas variações. Então você tem que ter bastante cuidado. Se eu compro separado dianteiro e traseiro, eu tenho que ter rendimento, até mesmo para na hora que dá a entrada lá, eu não ter problema lá na hora de fazer o inventário, ou com sobras ou com falta. Se eu compro caixaria, tem que ter rendimento. Então, cada peça que eu trabalho, ele precisa ter um rendimento, porque se não tiver rendimento, começa seu estoque ficar desigual. E aí começa, será que tem alguém me roubando? E muitas vezes quem está te roubando é a própria forma como você parametriza o sistema. Lembrando que nenhum rendimento você consegue chegar nele 100%. Exatamente porque carne não é refrigerante. Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola ela é padrão. Qualquer lugar que você for, Coca-Cola vai ter o mesmo sabor, ele vai ter todas as características dela. A carne não. A carne ela muda de um ambiente para outro. Um local eu tenho confinado, no outro eu tenho gado de pasto. Um gado que eu recebo é de regiões montanhosas, outro é de planícies. Então, assim, tem todas essas variações. Então, o rendimento ele já vem exatamente para poder te ajudar. E aonde que eu encontro o rendimento? Primeiro, na negociação.
Preciso definir com o meu fornecedor, com o meu parceiro, qual é o tamanho de carcaça ideal. Então eu vou ver o que é ideal para a minha loja trabalhar. Eu vou fazer essa definição. Vou tentar ver quanto tempo ele me entrega, se os caminhões dele, se a logística dele tem condição de fazer a coisa correta. Se quando esse produto chega na minha loja, se o meu recebimento ele é eficaz, se eu recebo rápido, se eu mando direto para a câmara, se a minha câmara ela está preparada para isso, se ela está uma câmara higienizada, dentro da temperatura, livre de contaminações. Na hora da manipulação, vou escolher o meu produto, vou fazer a manipulação, vou verificar se a manipulação está correta, se não está correta. Tudo isso influencia diretamente na questão do rendimento. E para eu saber se meu rendimento está certo, eu só consigo fazer através do inventário. Estoque inicial, compra, venda, estoque final, ou seja, fazer todos esses fechamentos de margem e cruzamento de produto, entrada versus saída. Outra coisa que eu tenho que ter muito cuidado nos meus rendimentos são as questões do aproveitamento, transformações, porque quanto mais o meu produto transforma, mais ele perde. Então, a tendência dele ter um rendimento ruim e o meu custo ir lá para cima. Um grande abraço a todos.